Gente, estamos no começo de 2026 e ainda estamos no tempo de planejar o ano. O que a gente vai fazer? Quais são as perspectivas? O que a gente quer alcançar? Quais são os sonhos que a gente vai buscar? E fato é que, crentes ou não, cristãos ou não, todos nós queremos viver a nossa melhor versão. Agora, quando a gente fala sobre melhor versão, a palavra que vem na nossa mente na mesma hora é performance, né? Performar mais, fazer mais, ir mais distante. Então, o tempo todo a gente está em torno de performance. Performance no casamento, performance no trabalho, performance na academia. Tudo gira em torno da performance. A grande questão é que muitos de nós não estamos cansados de viver. Estamos cansados de performar. Porque o tempo todo você tem que provar para todo mundo quem você é. O tempo todo você tem que suprir a expectativa de todo mundo, inclusive a sua. E quando você não supre a expectativa de alguém, o que vem é frustração, é medo, ansiedade, senso de incapacidade, e a gente fica num ciclo vicioso de busca por uma performance inalcançável. Sabe quem acredita também que performance é o melhor jeito de viver a vida, ou performance é o que você vai alcançar como sua melhor versão? Meu filho de 4 anos, Pedro Teodoro. Ele entende que ele é grande agora, porque ele ficou nas férias, tem uns amigos grandes que ele anda, e ele fala, papai, eu sou grande. E aí quando interessa para ele, é o papai, eu sou grande. E aí ele quer fazer o ovo no café da manhã, e aí eu estimulo, porque isso é legal, né? Aí ele pega o ovo e quebra no chão. Aí, qual é o mood agora? Papai, me ajuda. Não é mais eu sou grande, agora papai me ajuda. Ele vai pegar água, ele consegue abrir a torneirinha, mas não consegue fechar. Começa a cair água para todo lado, e o mood é, papai, me ajuda. E, gente, quais são os pais que estão ansiosos para chegar fevereiro aí? Levanta a mão. Chega a Copa do Mundo, mas não chega fevereiro, gente. E hoje, não diferente do que todos os outros dias das férias, nós fomos na piscina. E ficamos na piscina a tarde toda. E o Theo cismou que ele não quer mais a boia dele. Porque ele vê as crianças grandes entrando na piscina sem boia. Então eu deixo a boia sempre do ladinho, fico tentando convencer toda hora ele de botar a boia, mas ele não quer botar a boia porque ele fala, papai, eu sou grande. E aí, às vezes eu deixo ele passar uns sustinhos, sabe? Porque ele acha que é grande, quer dar uma de malandro, e aí pula no lugar que não dá para se segurar, e ele fica tentando bater assim, e aí... Eu dou um sustinho, mas eu pego ele. Ele fica com o olho assim, falo, filho, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Eu comecei a perceber o seguinte, melhor versão não é performance. A melhor versão é você ter o teu pai perto de você. Sabe por quê? Porque se você busca uma vida atrelada à performance, tudo que você vai ter de retorno é frustração, medo, incapacidade. Mas se você vive tua vida buscando a sua melhor versão em torno do teu pai, o que você tem de retorno é amor, carinho, cuidado, afeto. Então a nossa melhor versão não está escondida na nossa performance, a nossa melhor versão está escondida no nosso pai. E nessa noite eu quero te ajudar, o tema da pregação é sua melhor versão em 2026, de escravo da performance a filho de Deus. Para começar, será que todos somos filhos de Deus? Será que o padre Marcelo Rossi estava certo? Quem lembra aí? Deus tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Será que todo mundo é filho de Deus? Vamos perguntar para a Bíblia quem de fato é filho de Deus. Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, desculpe, mas nem todos são filhos de Deus. Eu não sei se você é filho de Deus. Talvez você seja criatura de Deus, o que é diferente de filho de Deus. Filho de Deus é aquele que acredita em Jesus, que crê em Jesus, não só na existência histórica dele, mas que crê que Jesus morreu, ressuscitou, para poder nos libertar, nos perdoar e nos salvar. Quem crê dessa forma se torna filho de Deus. Agora, o que ser filho de Deus significa? Gálatas 4, 5 a 7.
Assim, fomos libertados para sermos, diga filhos, filhos, que têm direito à herança, uma vez que fomos adotados como filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o que nos dá o privilégio de chamá-lo papai. Essa intimidade com Deus é para vocês que são filhos, não para escravos. E como filhos, são também herdeiros com pleno acesso à herança. Então, em Cristo, não recebemos só perdão ou salvação, nós recebemos a oportunidade de sermos adotados por Deus. E por que adotados? A gente acabou de falar que a gente é filho, mas por que a gente é filho adotado? Vamos entender um pouquinho da construção da história do cristianismo, na verdade, do povo de Deus. Então, Deus não escolheu um povo, Deus escolheu uma pessoa, a pessoa de Abraão. E em Abraão, Deus falou: Abraão, eu te abençoarei, a sua descendência será como as estrelas do céu, e através da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Então Abraão começa a ter filhos, e mais filhos, mais filhos, mais filhos, filhos têm filhos, enfim, vai crescendo aquele negócio. Ele se torna o povo hebreu, que mais tarde vem a ser conhecido, parte dele, como o povo de Israel. E muitos anos depois, o povo judeu. Então o povo de Israel é o povo escolhido de Deus, que a gente pode dizer que eram os filhos de Deus. Então era um povo, era uma escolha de sangue, era uma escolha genealógica. Só que com o advento de Jesus, Deus decide expandir essa família. E exatamente o que Paulo falou. Agora, mediante Cristo, nós podemos receber o título de filhos. E por isso, filhos por adoção. Nos tornando filhos, não só filhos para ser cuidados, não, filhos com direito à herança. Nós fomos de fato colocados na mesa da família. Então, através de Deus, nós nos tornamos filhos, através de Cristo nos tornamos filhos, e como filhos, com direito à herança, nós temos uma série de benefícios que os filhos têm. Então vamos dar uma olhada, por exemplo, nesse versículo que a gente leu, a gente já encontra uma série de benefícios, vamos dar uma olhada em alguns deles. Um dos benefícios, pertencimento à família. Então, se você não é pertencente à família de Deus, você vive uma vida sem referência. Você vive uma vida sem uma direção clara, sem um propósito claro. Uma vez você é pertencente à família de Deus, você sabe exatamente por que você está aqui, você sabe exatamente para onde você vai, você sabe exatamente o que você deve e o que você não deve fazer. Então, pertencimento à família de Deus. Um outro benefício, acesso ao Pai. O pecado criou um abismo entre nós e Deus. O que Cristo fez foi colocar uma ponte para que nós possamos acessar agora ao Pai. Então, mediante Cristo, nós agora temos acesso direto ao Pai. Restauração. Não importa como você está, como você chegou, qual a sua história, os erros que você cometeu. Uma vez que você entrega a tua vida para Jesus, você se torna parte da família, todo o teu passado é esquecido, e quantas vezes você retornar, o teu Pai estará de braços abertos para poder te receber, te perdoar, te amar e caminhar contigo. Temos direito a uma herança de uma glória futura, uma herança que nos está separada em um lugar onde nós teremos alegria, onde não haverá presença de pecado, nem dores, e um corpo glorificado. Nós também temos a garantia da presença, porque o Espírito Santo de Deus confirma em nós que nós somos salvos e que nós viveremos uma vida eterna com o Pai. Esses presentes são dados por Deus a nós de graça e por graça. Na Bíblia conseguimos encontrar muitos outros benefícios de serem filhos, mas eu quis trazer só parte deles aqui, e eu não vou fazer minha pregação aqui, o nosso bate-papo, em torno desses benefícios. Até porque seria uma pregação muito fofinha, sabe? Uma pregação onde só a gente recebe, onde só eu sou filho abençoado e recebo tudo. A gente não gosta desse tipo de pregação. O que a gente vai falar aqui é como se comporta um filho. Como vive um filho de Deus. Sabe por quê? Quando a gente conversar sobre isso, você vai poder fazer uma autoanálise cristã. Você vai poder entender o seguinte: será que eu já sou filho de Deus? Porque às vezes você acha que você é. Mas eu já falei aqui que não é só crer no Jesus histórico, é você aceitar em Jesus. Talvez você veja que você nem filho é. Ou então você pode perceber que, beleza, eu sou filho, mas eu estou engatinhando ainda, sabe?
Eu não sei nada do que eu tenho que fazer, eu estou meio perdido, eu não tenho uma direção, eu não faço nada, eu só vivo uma vida cristã, não produzo nada, não gero nada, só... Ou talvez você pode olhar e falar, realmente eu estou no caminho certo. Realmente eu estou na direção certa. Então, aproveite para fazer essa autoanálise da tua vida como cristão. O que eu quero que você entenda é que nós vivemos a nossa melhor versão quando vivemos como filhos maduros de Deus. E hoje vamos falar sobre 3 características de filhos maduros de Deus. Vamos orar? Deus, Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, que estejamos abertos e atentos a ouvir a Tua voz. Que antes do Senhor falar aqui conosco, que o Senhor possa falar ao meu coração. E que não saia nada de mim, que não venha da Tua parte. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Primeira característica de um filho de Deus, um filho maduro de Deus, se parece com o pai. Um filho maduro de Deus tem o DNA da família. Em Efésios 5, 1, 2, Paulo diz o seguinte, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nesse início, o que Paulo está falando é, se vocês são filhos de Deus, então vocês são imitadores de Deus. Logo, quem não é filho de Deus não imita Deus. Então, se a sua vida, se na sua jornada você não tem se tornado a cada dia mais parecido com quem Deus é, talvez você não esteja na jornada certa. Ou talvez você esteja estagnado nessa jornada. Continuando. O texto geralmente se responde, tá, gente? Então, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Aí você fala, tá, mas o que é isso? E vivam em amor, como também Cristo nos amou. Então, ser filho amado e viver sendo imitador de Deus é você viver em amor. E como é que nós vivemos em amor? Que amor é esse que nós vivemos? O texto explica de novo. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e sacrifício de aroma agradável a Deus. Na CB Rio, nós entendemos esse amor a Deus e amor ao próximo como algo muito sério. Esse é o nosso propósito. Quando a gente fala sobre missão, sobre valores, sobre propósito, esse é o nosso propósito. Nosso propósito é amar a Deus e amar aos outros. Nós amamos pessoas aqui nessa igreja. Nós fazemos de tudo para as pessoas se sentirem amadas aqui na igreja. E esse é o que nos motiva a vir aqui todo final de semana e fazer tudo o que a gente faz por essa igreja. Amar como Cristo nos amou é você colocar a necessidade do outro acima da sua necessidade para você agradar a Deus e servir ao seu próximo. Viver em amor é colocar a necessidade do outro acima da sua necessidade para agradar a Deus no serviço ao próximo. Não foi isso que Deus fez por nós? Quem é que precisava que Jesus viesse para morrer? Deus precisava? Não precisava. Ele é autossuficiente nele mesmo. Quem precisava? Nós precisávamos. E mesmo sem merecer, Deus mandou o Filho dele para poder morrer por nós, sofrer numa cruz, o próprio Deus encarnado, sofrer numa cruz por nós. O que Deus fez foi colocar o nosso interesse acima do interesse dele. A nossa necessidade acima da necessidade dele. E por que é que nós não fazemos isso? 2 exemplos para dar para vocês de pessoas que vivem, e eu tenho visto viverem esse amor. Final de semana passado eu fui em 2 festas lindas, 2 festas chiques, bonitas. E, gente, um aniversário de 50 anos, celebrações boas mesmo. E um aniversário de 30 anos. E olha que lindo a postura e a atitude, eu nunca tinha visto isso antes, das 2 pessoas que comemoraram esse aniversário.
Um deles falou, caso deseje presentear o aniversariante, ele optou por doações para a igreja CB Rio, a fim de abençoar a obra e projetos para a comunidade. O Pix é exclusivo para os convidados. Ele botou isso aqui e a outra pessoa colocou até a loginho da CB Rio ali. Caso você deseje presentear o aniversariante, ela optou em receber o valor que deseja presentear e direcionar para a igreja CB Rio. E, gente, no dia deles, o dia era deles, a comemoração era deles, era a celebração da vida deles, era tudo sobre eles. E está tudo bem, porque é um dia. E eles optaram por não receber os presentes. Mas eles optaram por distribuir os presentes para vocês. Para nós como igreja. Para pessoas que não conheceram a Cristo ainda. E vão conhecer através dessa generosidade. E, gente, sabe quanto somado foi arrecadado nesses aniversários aqui? Um pouco mais de 120 mil reais. E eu queria que nós, como igreja, agradecêssemos a essas pessoas que tiveram essa postura de generosidade em abençoar a nossa vida, em abençoar a nossa igreja. E não é sobre o valor, gente, é sobre a postura. É sobre o posicionamento. Se tivesse sido 100 reais, 50 reais, não importa. É um posicionamento lindo e maravilhoso, que eu, sinceramente, nunca tinha visto. Outras pessoas também, outro exemplo de pessoas sabe aquele desafio que eu fiz no Natal? Da gente distribuir cesta de Natal ou panetone. Quem é que fez isso aí com os vizinhos? Legal, eu e mais 2 pessoas. Gente, foi muito legal. A gente fez isso, outras pessoas fizeram. Eu recebi muitos testemunhos, fotos, prints, pessoas. Quem participa de grupo de condomínio aí? Gente, eu não participo, minha esposa participa, ela levantou a mão agora, inclusive. Ela só fica me contando os babados. Porque não sei quem falou aqui isso. Eu falo, caraca, eu não tenho a menor vontade de participar desse grupo. Mas é legal ouvir os casos. Gente, isso aqui não se parece nada com um grupo de condomínio. Todos eles gratos pra caramba, felizes, agradecendo um ao outro, agradecendo o gesto e dizendo que ficaram muito felizes, que melhorou o dia da pessoa, está muito emocionado. Um anjo trouxe um presente pra gente, que Deus abençoe sua família, muito obrigado. Lindo isso. Sabe o que aconteceu aqui? Essas pessoas puderam ver um pouquinho do que é a graça de Deus. Um pouquinho do que é a bênção de Deus, o presente de Deus. E cada presente desse veio acompanhado de um bilhetinho, abençoando a vida da pessoa, daquela família, explicando o que é o Natal. Passa mais um. Esse é um outro testemunho de uma pessoa que entregou para uma vizinha, e que era uma vizinha, uma menina que mora sozinha, e era, enfim, sabe aquela pessoa meio oprimida, assim, e cheirão de maconha no apartamento o tempo todo, enfim, um negócio assim que a mulher sentia mal, sabe, com a vida daquela moça. E ela ficava sempre incomodada, só que não tinha abertura para falar, para entrar, E aí no Natal ela entendeu essa oportunidade, entregou um bilhetinho, entregou um presentinho para ela, e ela recebeu e escreveu uma carta de agradecimento, dizendo, você fez o meu Natal muito melhor, o meu dia muito melhor, muito obrigado, que Deus te abençoe. E agora elas começaram a conversar, elas começaram a trocar. E ela falou, Juninho, eu tenho certeza que um dia ela ainda vai entregar a vida dela para Jesus. Olha que lindo isso. Então, será que você já tem se vestido ou atuado como um filho de Deus? Será que você já tem o DNA da família de colocar a necessidade do outro acima da sua necessidade? Segunda característica, um filho maduro serve o pai. Herdeiro não é consumidor. Às vezes as pessoas fazem umas perguntas para mim, sabe? Meio teológicas. Ou, pastor, eu devo fazer isso? Não devo fazer isso? Por que eu devo fazer isso? E uma pergunta que é muito comum, eu não vou explicar sobre o tema, mas uma pergunta que é muito comum pastor, eu devo jejuar? E minha resposta é tão simples quanto, irmão, Jesus jejuou. Se Jesus, sendo Deus, jejuou, por que eu não deveria?
Certo? Faz sentido? E servir, pastor? Quando que eu devo começar a servir? Será que eu devo servir? Marcos 10, 45, o próprio Jesus falando. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Se até Jesus, sendo o próprio Deus, desceu do pedestal de glória dele para poder nos servir e não ser servido, olha bem para mim, se a gente vem para a igreja esperando ser servido, a gente não está vivendo como filhos maduros de Deus. É diferente você ir à igreja e você ser igreja. Vir à igreja é simplesmente uma atitude de ir a um lugar para assistir algo. Que você pode aprender, que você pode conhecer pessoas e tudo mais. Mas ser igreja é necessariamente mão na massa. É necessariamente fazer, agir. E eu acho muito engraçado porque Deus dá muita coisa pra gente, não dá, gente? Deus dá muita coisa pra gente. Muito mais do que nós precisamos. E o que nós devemos fazer é simplesmente devolver um pouco daquilo que Ele nos dá para poder abençoar a vida de outras pessoas. E muitas vezes nós não entendemos isso e queremos guardar tudo para nós mesmos. O lugar preferido da minha família de tomar café é o Santa Marta. Aquele Santa Marta ali do Mandala. Se você for um sábado ali, talvez a gente se esbarre. E aí a gente gosta muito de ir lá no Santa Marta e todo mundo já conhece o Telzinho. Quando o Tel chega no Santa Marta, todo mundo para o que está fazendo, vai falar com o Tel, vai brincar com ele, leva um pão de queijo, leva um monte de coisa para ele e tal. Mimam ele pra caramba. E aí a gente está lá no Santa Marta e o café da manhã do Tel é monótono, é sempre a mesma coisa. Ele gosta de pão de queijo, salsicha e aquele macarrão, sabe? O doce é sofisticado, né? O salgado é salsicha. E aí eu pego lá o pratinho dele com essas coisas. E aí eu não pego 3 pães de queijo que ele come. Eu pego 6 ou 7. Porque eu pego um. A Nicole pega um. A gente também come ali um pouquinho do pão de queijo. Só acontece o seguinte. Quando tem aquele monte de pão de queijo. E eu falo para ele, Theo, dá um pão de queijo pro papai. Olha a cara que ele faz para mim. Ele fica bravo, gente. Ele fica bravo pra caramba comigo. Ele fala, não, papai, é meu. Eu falo, teu escambau, rapaz, não é teu nada. O papai pegou. O papai pagou. E o papai te deu mais do que você precisa, porque eu te amo. E eu quero te dar aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que você gosta. E quando eu peço para ele um pão de queijo, ele fala, não, papai, é meu. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E quando Deus pede um pouquinho do nosso tempo, a gente fala, não, papai, é meu. Quando Deus pede um pouquinho dos nossos talentos e do nosso dom, o que a gente fala? Não, papai, é meu. Quando Deus pede um pouco da nossa generosidade, o que a gente fala? Não, papai, é meu. Será que isso é viver como um filho maduro de Deus? A gente acaba usando tudo aquilo que Deus nos deu para nossa honra e para nossa glória. Não é verdade? Quando tudo que nós temos deveria ser para a honra e para a glória de Deus. Pedro diz o seguinte, em 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Uns recebem mais, outros menos. Uns recebem uma coisa, outros recebem outra.
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiros. Nós somos despenseiros. Sabe o que é despenseiro? Despenseiro era o mordomo da casa que ficava responsável pela parte mais importante da casa, a despensa. O local de maior riqueza da casa, que era a despensa de alimentos, de provisão. Muitas vezes esse despenseiro ampliava o seu escopo e ele cuidava de todos os bens da família. Então, por exemplo, tinha um terreno muito grande que o dono podia arrendar a terra para outras pessoas. Ele era responsável por essa relação comercial e por recolher os recursos e fazer uma boa administração dos bens da família. Mesmo sendo um escravo. Mesmo sendo um trabalhador da família. Então o que eu quero que você entenda é que nós somos despenseiros daquilo que Cristo nos entregou. O que nós temos não é nosso. O que nós temos é do Pai. E Ele nos entregou com uma responsabilidade e um propósito. Qual é esse propósito? Por que Deus te deu o que Ele te deu? Você acha que é para a tua honra e para a tua glória? Desculpa, meu irmão, você está muito enganado. Deus te deu uma capacidade de administrar as coisas, porque Ele quer que você faça isso para a honra e para a glória dEle. Deus te deu um amor por pessoas e uma facilidade de conexão com pessoas, para que seja usado para a honra e para a glória dEle. Deus te deu os teus recursos, para que você use isso para a honra e para a glória dEle. Tudo que você tem não é teu. Deus te deu para você fazer uma boa administração e abençoar vidas através desses recursos. Tudo que possuímos pertence a Deus. E devemos usá-los levando em conta os interesses de quem? De Deus. Afinal de contas, nós servimos a Ele. Nós somos despenseiros dEle. Então é Ele que deveria dizer o que nós fazemos e o que não fazemos com esses recursos. Terceira e última característica. Um filho maduro é guiado pelo pai e não por impulsos egoístas. Romanos 8 diz o seguinte, Paulo de novo, apóstolo Paulo. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser filho é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas a escolha é tua, de ser guiado pela carne ou ser guiado pelo Espírito. Fato é que todo dia nós vivemos uma guerra da carne com o Espírito. Eu estava, esses dias, como eu falei, férias, colônia de férias, e as crianças em colônia de férias, meu pai, ficam sem rotina e é o caos. Porque ficam mais irritados, ficam mais pirracentos. Gente, o Theo é uma bênção. Mas esses dias ele estava atacado. E ele me tirou do sério algumas vezes. E para me tirar do sério tem que se esforçar bastante. Eu sou muito calmo, sou muito tranquilo. Gente, teve um dia que ele ficou uns 30 minutos fazendo uma pirraça hard. E eu tive literalmente vontade de descarregar essa raiva dando um soco na parede. Sabe? Umas 3 vezes eu tive vontade de dar um soco na parede. Ou de sacudir ele muito forte. Eu parei, agachei na frente dele e falei, Theo, eu te amo, cara. Me dá um abraço aqui. E abracei ele, peguei ele no colo.
com muita raiva. Mas foi passando aos poucos. É essa batalha, né? É no trânsito, é no trabalho, é nas relações, é uma resposta, posturas, posicionamentos. Você ser guiado pelo Espírito Santo não é só você escolher ser guiado. Não é só você fazer escolhas melhores, não é só você pensar, o que Deus faria no meu lugar? E fazer. Não é assim. Você não vai conseguir. O movimento de viver pelo Espírito Santo, de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, tem uma expressão que se chama processo de santificação. É só dessa forma que você vai conseguir ser guiado por Deus e pelo Espírito Santo dele. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Santidade não é você parar de errar, ou só tomar decisões santas. Processo de santificação significa que você está, dia após dia, dando um novo passo por amor no teu relacionamento com Deus. Então o processo de santificação é se aproximar de Deus para ter intimidade e relacionamento com Ele por amor. E quando você chega cada dia um pouquinho mais perto de Deus, você vai conseguindo ouvir melhor o que Ele está te falando. Você consegue sentir melhor onde Ele está e onde Ele não está. Discernimento espiritual, sabedoria espiritual que vem do alto. E isso só vai acontecer se você chegar pertinho de Deus. O nome disso é processo de santificação. O importante é você dar o próximo passo. E você pode estar falando assim, Juninho, mas você está falando, cara, é muita coisa. O sarrafo está muito alto, é muito difícil, é impossível. Eu concordo com você. É humanamente impossível agir 100% da forma que eu estou falando aqui. Mas é por isso que Deus não confiou esse trabalho a nós. Ele confiou esse trabalho ao Espírito que Ele nos enviou. E nos empoderou para podermos viver dessa forma. Vocês estão me entendendo? Quando você chega pertinho de Deus, tudo muda. Suas ações mudam, seus posicionamentos mudam, os seus sentimentos mudam. Porque diante de algo que poderia te desestruturar e acabar com você, você consegue ter paz, esperança, alegria, domínio próprio. Os seus valores não são mais valores do que o sistema e o mundo te colocam, mas são valores que a palavra de Deus te traz. As suas relações mudam. Você perdoa mais. Você ouve mais. Sabe como você faz para chegar todo dia um pouquinho mais perto de Deus? Aqui na igreja nós somos muito intencionais em tudo que nós fazemos. Tem uma coisa que nós chamamos aqui de valores. Os valores não são só coisas que nós valorizamos. Os valores são comportamentos que um cristão maduro deveria ter. São comportamentos que os discípulos tiveram. Sabe o que é? Sabe como é que se chama? Uma jornada onde você quer que as pessoas vivam como os discípulos viviam? Discipulado. Pastor, a CB Rio tem discipulado? Tem, está aqui. Está aqui. Isso serve para você olhar, para você se revisitar toda hora. O que você tem feito, o que você não tem feito, onde eu posso melhorar, onde eu posso aprofundar. Então vamos lá, seguir a Jesus, é o primeiro passo, é você aceitar Jesus, é você se batizar, é você vir à igreja, é você convidar pessoas para vir à igreja. Se conectar com pessoas, é você, através do grupo, adquirir relações de profundidade.
com pessoas que estão na mesma direção que você. Não é sobre uma ferramenta santa. Grupos não é uma ferramenta santa. Grupos é uma ferramenta utilizada para te conectar com pessoas. Transformar a tua vida, ajudar a transformar a vida de outros. E preste atenção que daqui a pouco abre a temporada de grupos. Você já sabe que é algo importante para a sua vida. Investir tempo com Deus, ler a sua Bíblia e orar, gente. A gente tem um Pense aí, em livro, em link, em vídeo, para te ajudar. Servir em comunidade é você servir na igreja e fora dela também. Viver generosamente, dízimos e ofertas. E a gente não tem medo de falar que generosidade aqui se trata realmente de dinheiro, de recursos. Porque você já está sendo generoso com o teu tempo quando você é voluntário, certo? Quando você está em grupos. Então essa jornada pode te ajudar muito a você dar novos passos de relacionamento e maturidade espiritual. Se você viver esses valores, você com certeza vai se parecer mais com o Pai. Você vai servir o Pai e você estará sendo guiado pelo Pai. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. E eu falo sempre fechar os olhos e abaixar a cabeça porque esse é um momento de decisões muito importantes. E a gente quer que as pessoas que precisam tomar essas decisões fiquem à vontade de tomá-las. E que decisão é essa? Essa decisão é uma decisão de você entregar a tua vida para Jesus. A Bíblia fala, aquele que confessar a mim diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então você está dizendo para o mundo físico e para o mundo espiritual a quem você pertence, que você é filho de Deus, que você quer ser cuidado por Ele, para você viver a sua melhor versão. Se você nessa noite quer tomar a decisão de se tornar filho de Deus, filha de Deus, e tem coragem para poder entregar a tua vida para Jesus, mesmo que você não saiba o que representa no todo, mas o importante é que você dê o próximo passo, o primeiro passo. E o primeiro passo é entregar a tua vida para Jesus e se tornar filho. Se você tem coragem para tomar essa decisão agora, pela primeira vez na sua vida, levante a sua mão no seu lugar. Existe alguém que quer tomar essa decisão agora? Levante a mão bem alto, não tenha medo, não tenha vergonha. Levante a sua mão e você estará dizendo: Deus, eu quero me tornar o seu filho. Deus, eu quero confiar em Ti, eu quero aprender a caminhar contigo, eu quero entender o que isso significa, eu quero dar o primeiro passo. Se você tem coragem para dar esse primeiro passo, em nome de Jesus, levante a sua mão bem alta no seu lugar. Levante a mão bem alta no seu lugar. Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe ali. Glória a Deus. Lá no fundo. Glória a Deus. Levante a mão. Eu sei, gente, que a mão parece pesada. Eu sei que dá vergonha. Eu sei que parece um compromisso grande demais. Mas eu posso te garantir que é a melhor decisão que você toma na tua vida. Se você está online e quer tomar essa decisão, escreva agora aí: eu aceito. E a gente quer orar por você e te ajudar. Então, pela última vez aqui no presencial, se você não levantou sua mão ainda e quer tomar essa decisão, levante bem alto. Levante bem alto, tenha coragem. Tenha coragem. E tome essa decisão. Há mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus. Há mais alguém? Se você já é filho de Deus, já se considera filho de Deus, mas você entende que tem passos nessa jornada que você ainda precisa dar, e você quer a ajuda de Deus para isso, fica de pé no seu lugar, para eu orar por você. Coloque a mão no seu coração. Deus, nós entendemos que somos filhos teus. Que o Senhor nos receba mais uma vez em teus braços. E que o Senhor, através do teu Espírito Santo, nos ajude a vivermos conforme o Senhor espera que a gente viva. Que o Senhor nos dê direção de como devemos usar nossos dons, recursos e talentos para a tua honra e para a tua glória.
Que nós possamos ser imitadores teus e aprender a ser guiados por ti. Cada um que toma uma decisão hoje, que possa receber o teu Espírito Santo agora e se tornarem filhos por adoção. Obrigado pela tua graça e misericórdia. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar mais um minutinho?